Salve, eu sou o Clayson. A Joyce Hasselman é um exemplo que eu considero espetacular dentro do bolsonarismo. É um exemplo, assim, fantástico. Eu me divirto muito com a Joyce. É muito divertido. Porque a gente percebe que dentro do bolsonarismo você pode ir do céu ao inferno muito rapidamente. A gente percebe também que eles têm, o bolsonarismo, os bolsonaristas, eles têm realmente uma visão de grupo muito forte, são muito unidos em alguns pontos, ninguém pode negar isso. E se você quer realmente, de alguma forma, oferecer uma resistência, tome cuidado. Tome cuidado, porque você pode sair perdendo e perdendo muito. A gente vai falar um pouquinho sobre a Joyce hoje, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você dar o joinha no vídeo e para você ativar o nosso sininho. Olha, é muito importante que você se inscreva no canal. Se você não pode divulgar o nosso vídeo, você não pode compartilhar o nosso material, a sua inscrição, que não custa nada, que é rapidinho, é muito rápido, a sua inscrição ajuda muito para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Então, por favor, se inscreva no canal e esteja junto conosco aqui, que a gente tem muitos vídeos legais aí para falar. A Joyce está dando entrevistas agora na posição de candidata a prefeita de São Paulo. A Joyce teve milhões de votos. E eu não sei se ela vai conseguir, eu não sei não, eu acredito que não, né? Mas eu não sou mãe de Ná, nem sei se a mãe de Ná está viva mais, eu não sou Nostradamus para adivinhar o futuro, mas eu imagino, pela minha experiência, que a Joyce ela vai ter um número bem reduzido de votos em relação àquilo que aconteceu quando ela estava ali ao lado do Bolsonaro. Eu estou ao lado do número 1, é Bolsonaro, é o bolsonarismo, é a direita, é o conservadorismo. Ela tinha um discurso que estava muito atrelado ao bolsonarismo e ela teve realmente sucesso. Ela conseguiu uma votação muito expressiva. Agora ela está na seguinte questão: ela não pode abandonar o bolsonarismo. Se ela fizer isso, aí seria o fracasso total, porque não há sustentação fora do bolsonarismo para que ela continue tendo essa relevância toda. Mas ela já fala sobre estupro moral. Ela foi estuprada moralmente. Então ela já está, de alguma forma, reclamando dos bolsonaristas sem poder deixar de afagar os bolsonaristas. Eu não sei o que ela esperava disso, porque, afinal de contas, ela não só se rebela contra os filhos do Bolsonaro, a Joyce está em São Paulo, assim como o Eduardo Bolsonaro, eles são deputados em São Paulo, e ela, num primeiro momento, ela se coloca contra o Eduardo, ela briga diretamente com o Eduardo, começa a fazer críticas diretamente ao Eduardo. Ela também passa a compor uma CPI que, de alguma forma, tenta combater o Eduardo Bolsonaro, não só o Eduardo, como muitos bolsonaristas. Ela, de alguma forma, manipula alguns dos seus correligionários ali, né, alguns colegas de partido, contra o Eduardo Bolsonaro, tira dele a presidência, que teve aquele problema todo, entrou como presidente, saiu como presidente, e aquele desgaste sem tamanho. E no final das contas, o que a gente percebe é que ela perdeu muito, mas muito mesmo. Ela é hoje 25% daquilo que ela foi. Ela perdeu 4 vezes a relevância dela. E ganhou um apelido, né? Esse apelido que eu acho apelidos em relação à aparência o pior que o ser humano pode fazer, sabe? Eu acho ridículo ficar fazendo apelidos com relação à aparência e tudo mais. Só que agora parece que realmente que ela fez um procedimento, ela tá bem magra, né? As pessoas comparavam ela a um animal antes, né? Eu nem vou dizer, você sabe do que eu tô falando, não vou ficar aqui de alguma forma aumentando isso. Mas a gente percebe, e isso é bem claro, né? Que agora ela está nessa encruzilhada. São Paulo tá bem curioso, porque se a Joyce não abandonou os bolsonaristas, de alguma forma, não só os bolsonaristas, como o próprio Bolsonaro abandonou a Joyce. Porque, ao que tudo indica, o Bolsonaro vai apoiar o Russomano. E aconteceu uma coisa bem curiosa. Assim que o Bolsonaro e o próprio... Não tanto o Bolsonaro, mas o próprio Russomano começou a deixar claro que o Bolsonaro vai apoiá-lo, o Russomano já passou para primeiro lugar. Então, a coisa não é brincadeira não, meu amigão. O negócio não é fácil não.
E a gente sabe que existe uma articulação dentro do partido da Igreja Universal. A Igreja Universal tem os republicanos, né? O Partido Republicanos é da Igreja Universal. E a gente percebe que aqui no Rio de Janeiro, o Carlos e o Flávio foram para os republicanos, são agora do republicanos. Com certeza estão apoiando o Crivella aqui, né? E estão, de alguma forma até bem direta, eles estão diretamente ligados também a Russomano em São Paulo. Então, o Bolsonaro sabe que não é o momento dele ter esse desgaste em relação a candidatos a prefeito, ele sabe disso, mas, por outro lado, ele vai precisar também de ter ao seu lado o apoio de alguns candidatos e destes grupos que estão em torno desses candidatos. 2022 está aí. Então, é aquela situação meio que numa gangorra. Bolsonaro não pode apoiar, mas tem que apoiar, então ele apoia de forma velada. Os filhos passam a movimentar um pouco mais essa militância para que, de alguma forma, as coisas possam acontecer também. Então a gente vê uma situação completamente nebulosa para alguns candidatos. E aqueles candidatos que abandonaram o bolsonarismo de alguma forma, que se opuseram ao bolsonarismo, são os primeiros que vão perder. Para mim está bem claro que um bolsonarista raiz, aquele que defende o capitão, que defende o número 1, aquele cara não vai votar na Joyce. Meu irmão não vai votar. Meu irmão e minha irmã não vota nem a pau. Não vota. E aí a gente fica se perguntando, quem vai votar na Joyce? Eu não sei se o Moro vai chegar lá para fazer alguma campanha, o Moro ainda tem um capital político, a gente não sabe se o Moro vai apoiar a Joyce ou não, mesmo porque o Moro também tem algumas raízes dentro do próprio bolsonarismo, então a gente não sabe até que ponto isso vai acontecer. A Carla Zambelli pode dizer claramente que o Moro também não é um cara também de muita confiança. Então a gente fica aqui, por um lado, achando tudo isso muito engraçado, porque a gente percebe que é um voo de galinha, né? Em menos de 2 anos, tudo se desidratou. E a gente percebe que a figura específica do Bolsonaro ainda tem importância, ainda tem relevância, mas aqueles que se atrelam ao Bolsonaro sofrem muito. O Ciro deu uma entrevista agora recentemente dizendo que quem é totalmente 100% bolsonarista não tem garantia de se reeleger ou de se eleger pela primeira vez. Então, eu não sei até que ponto isso pode ser uma verdade, porque isso varia muito em relação ao colégio eleitoral, em relação a onde realmente, e a gente sabe que a eleição são mais de 5 mil municípios, a eleição para prefeito ela é muito pulverizada. Então existem realmente determinados lugares onde pode ser que o bolsonarismo não cole tanto, mas dependendo da cidade, do local, do estado, sim, eu acredito que muitos daqueles que se atrelam diretamente ao Bolsonaro podem ter uma votação exclusivamente por isso. Só que esse desgaste que pode acontecer agora nessas eleições pode prejudicar o Bolsonaro ali na frente, porque de certa forma as pessoas estão ficando muito de saco cheio, sabe? As pessoas já estão percebendo que simplesmente o fato de uma pessoa ficar falando contra o PT ou contra a esquerda, ou esse discurso cansativo, chato e vazio, que na verdade não diz nada, as pessoas estão começando a entender que isso não resolve muita coisa, porque os problemas estão aí. E nos municípios, nas cidades, a coisa é muito diferente, sabe? As coisas estão muito mais próximas. Aqui na porta da minha casa tem um buraco, então é diferente de eu pensar em algo que supostamente pode acontecer lá em Brasília. É bem mais direto, a eleição municipal é aquela eleição direta. Então existem todas essas questões, existem todos esses pontos para a gente analisar, e a gente percebe que a Joyce tem perdido muito em relação a isso. Ela está com 2% das intenções de voto. Eu não sei se ela vai chegar ainda com esses 2% no dia da eleição. Acredito que não. Acredito que ela não vai ter a quantidade de votos que ela teve, e acredito mais ainda que boa parte daqueles que votaram nela vão, inclusive, fazer campanha contra. Mas e você? O que você acha a respeito disso? Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho progressista. A gente se encontra numa próxima.